todos! Vamos lá, vamos continuar falando sobre o Inter, né? Porque as derrotas, elas estão aí, elas são duras, mas ninguém vai deixar de torcer pro Colorado. Ninguém vai deixar de ser colorado. E a vida segue, tem uma competição em andamento, tem objetivos a serem conquistados dentro dessa competição, pensando no ano que vem, e a gente nutre a esperança de que as coisas internamente elas irão mudar e a gente vai ter um final diferente em outras competições ali na frente. É a nossa esperança, né? Mas o conformismo é geral. Conformismo é geral. A pressão é muito forte para a demissão do técnico Roger Machado. Existe um limite e tem o caso da chuva de prata no estádio Beira-Rio. O mico nacional e internacional que o Inter pagou e que começou agora, né, a caça às bruxas no estádio Beira-Rio. Algumas cabeças já rolaram e a gente vai falar sobre isso. O Diogo Olivier chamou de Prata Gate, o caso Prata Gate do estádio Beira-Rio. Tudo a partir de agora neste conteúdo que tem a força de Mais Ágil. Se você está precisando de grana, antecipa o teu FGTS, o teu fundo de garantia com a equipe da Mais Ágil. Sabia que você pode sacar? Está precisando de uma grana? Saque agora, mas faça isso com uma empresa séria, tá? A Mais Ágil está comigo há mais de 2 anos, uma empresa do ramo especializada, né, na antecipação desse dinheiro que é seu, pertence a você. Então, antecipe com a Mais Ágil, tá legal? Eu não falei muito sobre o conformismo que eu percebi no vestiário do Internacional, nas entrevistas do Alan Patrick na saída de campo e depois também, já com a cabeça fria, capitão do time, Roger Machado, técnico do Inter, e do presidente Alessandro Barcelos. Um conformismo geral com o momento do Inter. E isso é muito perigoso, porque com todo respeito ao torcedor da Portuguesa, da querida Lusa de São Paulo, o Inter não é a Portuguesa. E o Inter não pode comemorar como quer o presidente Alessandro Barcelos e constrói na sua narrativa uma sequência de 9 vitórias. E esse grupo já entregou e enche 2 mãos para falar das vitórias recentes que esse grupo conquistou. Esse grupo foi campeão gaúcho e mais nada. Esse grupo desse ano, com jogadores que estão no Inter desde 2022, alguns jogadores, né? 2022 e 2023. E o conformismo continua em larga escala e atinge todos os níveis: direção, comissão técnica e jogadores. Não há um discurso de indignação neste momento. E a revolta do torcedor, que começa a aparecer com mais força hoje depois da tristeza, ela só aumenta, porque a gente não vê nos nossos representantes esse mesmo sentimento de dor. Há um conformismo, há uma proteção, cada um protegendo o seu. Os jogadores se protegendo. A comissão técnica, da mesma forma. E me surpreende, porque o Roger, em outros momentos, em outros clubes, ele, quando sentiu que o trabalho não estava dando mais resultado, que não tinha mais força, ele mesmo pediu demissão. E em nenhum momento o Roger fala disso, fala que o cargo é do clube e que a decisão sobre a sua continuidade é da direção. E por sua vez, o presidente, a direção representada pelo presidente, faz a proteção da gestão, do grupo político que comanda o clube, preserva, né, alguns nomes porque vislumbra um futuro para eles, né, e nós ficamos aqui dando soco em ponta de faca. Nós ficamos tristes, né? O torcedor fica triste demais, sofre, lamenta, o pai colorado não sabe mais o que diz para o filho, que é o meu caso, a gente sofre corneta dos gremistas e nada que deveria ter sido feito já é feito. Nada tem progresso dentro do clube. Então esse conformismo, ele me incomoda e me incomoda demais. O Roger tem algum limite? O presidente foi muito seguro ao defender o Roger.
E é uma característica do presidente Alessandro Barcelos não demitir no primeiro momento de crise, de turbulência. Depois ele acaba cedendo à pressão, o discurso muda um pouco, né? Daí ele diz que percebeu que não tinha mais o que fazer, e aí ele acaba trocando, né? Então a situação do Roger está totalmente indefinida. Indefinida. A segurança que a direção tenta passar não tem solidez nenhuma. Porque nem eles sabem o que pode acontecer ali na frente. Então o Roger, se perder para o Cruzeiro, será demitido, não dá pra gente afirmar isso, mas eu acho que tem um limite aí para o trabalho do Roger, que é o jogo contra o Fortaleza, e eu explico por quê. O jogo contra o Fortaleza na outra semana, se eu não me engano, 31 de agosto, se eu não estiver equivocado. Se não é 31, é 30 de agosto, tá? Que é jogo no Beira-Rio, 8h30 da noite, de domingo. Tá marcado, pelo menos. Depois desse jogo tem uma data FIFA. Então se o Inter perde pro Cruzeiro, empata com Fortaleza, adeus Roger. O Roger será demitido do Internacional se isso acontecer nos próximos 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Tá? Bom, ontem nós protagonizamos... Nós não, né? Vamos sair fora dessa. Tá? Vamos sair fora dessa. O torcedor fez uma festa maravilhosa nas ruas de Fogo. O torcedor, o amador, né? Não tinha profissional organizando uma festa. Né? Foram amadores, torcedores, apaixonados. O Max Peixoto, galera da Popular, né, que se envolveu e fez uma festa maravilhosa, né? Linda, que resultou em grandes imagens que foram espalhadas aí pelo Brasil. Mas teve o episódio da chuva de prata, que atrasou o início do jogo, que prejudicou o aquecimento dos jogadores, que tirou aquele clima todo construído fora do estádio, e o Inter abriu uma investigação para tratar de identificar quem foi o responsável. Né? Certamente o responsável ele é do clube, diferente do que tentaram passar num primeiro momento. Só, olha, a gente não sabe quem foi, será que foi a Comebol? Né, nos grupos de WhatsApp, e isso circulou. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Uma prova do desmando que é o clube, né? Ninguém sabe o que aconteceu, ou ninguém sabia o que estava acontecendo. Simplesmente entraram lá 6 caras com 1 tonelada de papel picado, prateado, e jogaram lá. E aí ninguém sabe, não é de ninguém a responsabilidade. Pois bem, essas pessoas elas trabalham no clube, e a informação que eu tenho é de que algumas cabeças já rolaram, tá? Algumas demissões já aconteceram. Eu tô tomando muito cuidado aqui e não vou divulgar por enquanto o nome, tá? De 2 pessoas que eu sei que já foram demitidas, porque me parece, gente, que não dá pra gente fazer aqui um julgamento e colocar na comanda de 2 funcionários apenas, tá? Então eu preciso de mais dados, mais detalhes, mas são funcionários do relacionamento social do clube, tá? Que organizaram outras ações na noite de ontem, essa era uma delas, outras ações que foram comunicadas à operação do jogo e que, de acordo com a narrativa inicial da direção do Inter, essa da chuva de prata não teria sido comunicada. É isso, tá? Então, é um episódio que merece uma investigação interna, mas eu fico até constrangido de ficar falando, porque parece que é tentativa de desviar o foco, né? Tem tantos problemas em outras áreas do clube, né? Finanças, patrimônio, categorias de base, departamento de futebol profissional, tem tanta coisa, e a gente está hoje envolvido no... acabei de receber uma mensagem aqui, da assessoria de imprensa do Inter. Boa noite. Sobre o episódio dos papéis picados, o Inter informa que projetou
a ambientação de jogo para recepcionar o time e a torcida no duelo contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores, com ações como CO2 nas laterais e atrás das goleiras, balões tubulares em áreas do estádio e bandeirões de torcidas organizadas, além do papel picado, todos devidamente previstos e liberados pelo regulamento da Conmebol. Entretanto, a ação deveria ter ocorrido em outro setor do estádio, em menor volume e sem o material prateado. Apuramos internamente que foram tomadas decisões não autorizadas pelo clube na execução da ação. Os responsáveis foram identificados e as medidas cabíveis já foram aplicadas. O Inter está confirmando aqui que identificou quem escolheu o papel, né, pelo jeito, quem escolheu o volume do papel, e está dizendo aqui que as medidas cabíveis já foram aplicadas. Óbvio que o Inter não vai falar sobre as demissões, mas a gente vai descobrir e vai falar sobre este episódio lamentável. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, até a próxima.